Salve, salve meus queridos e leais súditos, Lord Nerd com vocês aqui para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre The Handmaid's Tale, o conto da Aya, traduzido para o português. Uma série excepcional, uma série esplêndida, uma série, cara, fantástica. Você tem que ver, você precisa conhecer essa série. Mas se você nunca ouviu falar, se você não sabe nada sobre ela, eu vou fazer um resumo básico para você. Porque a série já vai estar na terceira temporada. A terceira temporada estreou agora no dia 5, estreou ontem, no dia 5. E você precisa ver, você precisa conhecer. A gente vai fazer aqui um paralelo, a gente vai fazer aqui por cima um apanhado geral dessa série para você não perder nada e ficar por dentro de tudo que acontece nessa trama, beleza? Mas antes da gente começar, não se esquece de assinar o canal, deixar o seu comentário, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e vamos lá para o vídeo falar sobre essa série. Imagine uma distopia, uma espécie de estado sociopolítico de extremo totalitarismo e opressão. Semelhante ao que a gente já leu lá em 1984, do George Orwell, e que também já vimos em V de Vingança, o filme dirigido por James McTighe lá em 2005. The Handmaid's Tale é baseado na obra homônima de Margaret Atwood. A autora nos apresenta a República de Gilead, ou Gilead, fundada na seção de líderes religiosos e políticos que desejavam um estado de exceção, baseado no fundamentalismo religioso e conservador. Nessa realidade, grande parte das mulheres se tornaram estéreis, e as poucas que ainda eram capazes de engravidar eram escravizadas e se tornavam aias. É uma espécie de serva que tem a missão divina de gerar descendentes dos comandantes que governam o território. Em Gilead, qualquer um que não comungue com as leis ou os mandamentos divinos é punido com morte ou exílio. Ou seja, homossexuais, adúlteros, libertinos ou qualquer um que não pratique ou siga a religião e os preceitos bíblicos estão condenados. Nessa realidade, a degradação ambiental fez com que as terras se tornassem em grande parte inférteis e a produção de alimentos é controlada e escassa. Ou seja, um cenário quase apocalíptico aí, a situação de Gilead. Mas enfim, como eu disse para vocês, então toda essa distopia, toda essa história, toda essa ficção criada aí pela nossa Margaret Atwood, vai contar a história de como é que começou todo esse império do mal, todo esse império aí de opressão, com relação aos acontecimentos, tudo aquilo que se deu aí em função do avanço tecnológico, da quantidade de poluentes do meio ambiente, do quantitativo populacional, enfim, ela junta tudo isso, ela faz aí um apanhado geral para servir aí como cenário, como pano de fundo para contar essa história. E essa teonomia, que é esse poder imposto aí pelas leis divinas, ele não assusta só pelas atrocidades, pelos absurdos que a gente vê, mas é porque ele faz uma ligação muito particular, aí, uma ligação aí bem estreita com a realidade de alguns fatos e momentos da nossa história. Então essas discussões levantam aí muitas polêmicas, muitas pautas morais, coisa que a gente já está acostumado, principalmente, sobretudo, nos dias de hoje, a tratar e falar sobre esse assunto. Mas essa sociedade ela não seria possível sem uma organização social, sem a divisão de algumas tarefas e algumas funções. Então vamos passar aqui a conhecer um pouco aí do que seriam as castas da República de Gilead, sobre qual é a função, qual é aí o papel de cada um dentro dessa organização, dentro dessa sociedade. Vamos começar então pelos comandantes. É a posição ocupada ali por homens bem poderosos, ou seja, militares, políticos, líderes religiosos. São eles que guardam as leis e que mantêm ali toda a sociedade de Gilead, ou seja, toda a República de Gilead responde aos comandantes. E é papel deles, é função deles ali gerar filhos, trazer aí a nova geração dessa república juntamente ali com as suas respectivas aias, ou seja, é função do comandante gerar filhos com as suas aias, ou seja, com as suas servas. Anjos e guardiões. É a força máxima da segurança de Gilead. É uma espécie de polícia, que eles impõem ali a lei e o poder através do poderio bélico e tecnológico. E os guardiões são uma espécie de soldados. Eles vivem ali patrulhando, ou seja, as ruas, as fronteiras, e estão sempre muito bem armados. As esposas, que são as mulheres dos comandantes, geralmente são mulheres ali de posição ou de origem bem importante, que vivem ali, que cuidam da casa, mas que na sua grande maioria são inférteis, ou seja, elas não servem para gerar filhos, gerar descendentes, mas são as esposas, são elas que estão ali ao lado do marido, aconselhando, ajudando de alguma forma, e tem uma posição de destaque dentro da sociedade. Tem também as tias, que são mulheres, ali, geralmente de mais idade, que são muito devotas aí a esse regime teocrático. E é delas a função de preparar, treinar, cuidar, garantir a integridade física das aias com o propósito ali da reprodução.
Tem também as Martas, que são uma espécie de governantas aí, das casas dos comandantes, ou seja, são mulheres que já não têm mais idade ou são inférteis, mas que também são devotas aí a esse regime, e é delas o papel de lavar, passar e cozinhar, ou seja, todas as tarefas da casa é responsabilidade das Martas. Tem também as Jezebels, que são mulheres jovens, bonitas, mas que são ali rebeldes demais para conviver e para aceitarem o regime. Em função disso, elas são condenadas, né, elas são aprisionadas em ambientes aí, de prostituição para servirem ali de diversão ali para os homens, né, para a galera do sexo masculino dentro da República. Não, elas servem ali de propósito, então, como se fosse ali a casa dos prazeres, né, de Gileade. Então elas ficam ali reclusas, ficam ali escondidas, aprisionadas para essa finalidade. E tem também as econopessoas, que são cidadãos comuns, cidadãos de bem. Pessoas simples, podem ser mulheres, geralmente são famílias, mas eles são bastante abnegados, eles são bastante fiéis à religião e eles emprestam ali a força de trabalho, né, o seu conhecimento, né, para situações ali mais básicas, né, que ajudam ali a manter e colocar a cidade, colocar essa sociedade para funcionar. A parte pobre de Gileade, ou seja, são eles que mantêm praticamente ali essa cidade funcionando. Então esse é o papel das econopessoas. E tem as aias, que são ali as personagens principais ali, de toda essa história. As aias são mulheres que estão ali em idade, em condições de fertilidade. Porque, como eu disse, Gileade, ele nasce, ela surge após aí vários eventos, né, que causaram aí uma série de transtornos nas pessoas, no meio natural, no funcionamento biológico das pessoas. Então, grande parte das mulheres se tornaram estéreis. Então, as poucas que restaram, né, foram aí feitas cativas, foram feitas escravas, e é delas aí o papel de trazer, de reproduzir, de trazer aí as novas gerações dentro da República de Gileade. E elas são enviadas para as casas dos comandantes e elas têm a única função, a única finalidade de gerar o filho dos comandantes. Depois que esse filho nasce, né, elas são separadas e elas são levadas para outras casas, justamente para não criar esse vínculo de afeto com a família e nem com a criança, né, até ela não ter mais condições de reproduzir, de procriar, e aí então elas são mandadas para as colônias. E as colonas, né, que é aí o último estágio, é o fim de carreira das mulheres de Gileade. Geralmente são aquelas mulheres que já não procriam mais, ou que já estão em idade, ou estão doentes, ou que são rebeldes demais, que se corromperam, ou de alguma forma transgrediram as leis de Gileade, e elas são mandadas para as colônias para trabalhar. E lá elas são expostas a ambientes ali bem insalubres, né? Elas vão trabalhar ali na limpeza e na manutenção de terras que hoje estão contaminadas com lixo. Enfim, elas ficam trabalhando ali na esperança de tornar aquelas terras cultiváveis novamente, né? Elas trabalham também nas plantações, nas colheitas, mas o ambiente é muito tóxico, o ambiente é muito sujo, é muito contaminado, então elas acabam adoecendo e morrendo muito rápido. Então esse é o panorama geral da série. E se você ficou interessado, tem também um livro, que é o Conto da Aia, da Margaret Atwood, é um livro muito bom. Mas se você quer acompanhar a série, esse aí foi um pontapé inicial para você entender como é que funciona a República de Gileade, quem são os personagens, qual é a função de cada um. Mas provavelmente você vai ficar muito mais horrorizado ou até escandalizado com tudo aquilo que você vê. Mas é legal, é interessante, né, principalmente nos dias de hoje, em que se fala tanto de pautas morais, de discussões políticas, discussões conservadoras. E é uma série que tem um apelo feminista muito grande, ou seja, eu acho que eu ainda não tinha assistido uma série com um apelo feminista tão grande. Mas é uma série interessante, legal, ou seja, é interessante você tratar desse ponto, tratar esses assuntos, falar sobre isso, né? Ou seja, a série não fala também só do feminismo, fala sobre a discriminação, fala sobre o racismo, sobre intolerância religiosa, sobre xenofobia, enfim, muitos assuntos polêmicos, necessários, atuais. Então eu acho que é uma série muito necessária, uma série muito atual para os nossos dias de hoje, vale a pena assistir, é interessante. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista ideológico, filosófico. Então é uma série que contempla aí vários pontos de vista, várias nuances, que eu acho que vale muito a pena. E é uma série bastante premiada, já ganhou Emmy em 2017, ganhou Globo de Ouro em 2018,
ou seja, é uma produção muito boa, as atuações são excelentes, tem muitos atores ali conhecidos, tem muitos atores ali que provavelmente vão despontar para o universo das séries, para o universo da TV, para o universo do cinema, então vale muito a pena. Se você gostou do que eu falei aqui, se você gostou do que eu contei para vocês, corre lá, vai assistir The Handmaid's Tale, O Conto da Aia, depois volta aqui pra gente discutir e falar mais sobre o assunto, beleza? Não vou dar mais detalhes, fica aqui, eu encerro esse vídeo aqui com vocês. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, ajuda a gente a divulgar e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço e fui!